procedimento de uma entidade no tocante a uma gira de trabalho. É o que ela quer saber. E ela me pergunta quais os pontos que devem ser observados. Olha, é um assunto que nós temos que estender um pouquinho. No meu modo de ver, primeiro, uma entidade trabalhando não deve permitir a interferência no trabalho de outra entidade. Isso às vezes você encontra muito nos centros, nos terreiros, principalmente, médiuns que, de uma certa forma, interferem no trabalho de outra entidade, que é um erro fundamental. Eu não concordo com nada disso, porque, dentro do princípio espiritual, todas as entidades que trabalham dentro de uma gira têm força, luz e praticamente são independentes no seu sistema de trabalho, estando somente subordinados à entidade do Babalorixá, no caso, o Ialorixá. Dessa forma, é inadmissível que uma entidade interfira no trabalho de outra. Se algum consulente, por acaso, der trabalho, como a gente diz, ou tentar criar algum problema, a própria entidade que o está atendendo terá que resolver, não sendo aceitável a intromissão de outra entidade de trabalho, a não ser do Babalorixá ou do Ialorixá, mesmo a título de ajuda, pois isso significa, no meu modo de ver, um desprestígio. Mas acontece muito. Primeiro, quando uma entidade interfere na outra. Antes da entidade em si, muitas vezes o próprio médium. Tem médios que têm simpatia por um ou por outro, trabalha lado a lado, então procura de uma certa forma, eu não digo atrapalhar o trabalho do outro. Existe isso. Não simpatiza com outro médico que trabalha quase ao lado, então atrapalha. Como? Rodando dentro de uma gira de Exu, de Pombagira, roda muito, que é para apagar a vela do ponto do outro, e outras coisas assim que não são de entidade, bem entendido. Isso aí é o médium, puramente. Mas acontece e atrapalha realmente o trabalho da outra entidade. Bom, outro fator que eu abordaria seria a falta de sinceridade. Aí já não é tanto o médium, aí já é mais a própria, no caso seria a própria entidade. Mas a entidade em geral, ela tem luz. E uma entidade em verdade, ela não pode e não deve, em hipótese alguma, prometer tudo, nem marcar tempo para resolver determinado trabalho. A verdade é que muitas pessoas não conseguem seus objetivos porque não têm merecimento. E fica ridículo, o termo é esse, determinados prazos marcados serem superados. A entidade em geral, ela deve ser franca, sincera, procurar ajudar, mas sem promessas que poderão não serem cumpridas. Já vimos várias pseudo-entidades, aí agora digo eu, prometerem que em 7 dias resolveriam tal situação, pois em caso contrário não viriam mais à Terra. Não resolveram e até hoje estão aí prometendo e não cumprindo. Então a verdade é o seguinte, que tudo vem no tempo certo, a gira muda e como muda, e muitas vezes as pessoas não se dão conta desse fator. Então a promessa é desagradável. Eu acho que uma entidade não deve prometer. Outra coisa que eu acho importante também seria tocar em determinados fatos
existem fatos que não devem ser tocados. Sempre que uma entidade vem à Terra, é para fazer o bem e a caridade, trazer a paz e a harmonia. Se não puder realizar tal tarefa, não deve prejudicar ninguém. Assim sendo, uma entidade em verdade não entra, não fala, não responde a perguntas que, por exemplo, se refiram a crime, a roubo, a traição conjugal. Entendeu? Essas coisas uma entidade não entra. Ela não vai entrar. Quem traiu, quem não traiu, se a mulher traiu o marido, ou o marido traiu a mulher, ou se quem roubou, se sumiu uma coisa dentro de casa, quem tirou foi A, B ou C, não pode. E crime então nem se fala, né? São coisas que nós não entramos dentro, não devemos e não entramos dentro de uma parte espiritual. A entidade pode ajudar, mas não entra nisso. Eu me lembro há muitos anos mesmo, talvez uns 25, 30, um cidadão que esteve não sei aonde, num determinado local, e a entidade insinuou, a pseudo-entidade, entre aspas, né? Insinuou que a esposa o traía. Olha, aquilo arrasou com o homem. O sujeito saiu de lá completamente arrasado. E dali para frente, ele começou a correr vários centros, várias entidades, vários locais, inclusive esteve lá no A Caminho da Luz, ainda conversou comigo, porque ele ficou numa dúvida cruel, e aquilo derrubou a vida dele, derrubou o casamento dele, derrubou tudo. E eu dizendo para ele: meu filho, isso não foi entidade. Entidade em verdade, ela não se pronuncia desta forma, ela não entra neste campo. A verdade é essa, ela não entra nisso. Mas ele não ficava satisfeito. E eu só sei, depois eu não o vi mais. Ele sumiu. Mas quando a última vez que eu vi, ele já estava arrasado. Largou o emprego, parece que já tinha se separado da mulher. A mulher dizendo que não, que ela era honesta, que ela era certa, mas ele não se conformava com aquilo. Então vejam bem a responsabilidade de um médium de trabalho. Muitos não atinam, inclusive, para a responsabilidade que tem ao dar uma consulta. Então entram ou insinuam determinados fatos que, em vez de ajudar uma pessoa, prejudicam. E isso não pode acontecer dentro de uma verdadeira parte espiritual. Aí não é entidade, aí é o médium vazio, o médium, às vezes até para se prosar, o médium fantasioso, uma série de fatores, né, que a gente vê no dia a dia por aí. Então a sinceridade é importantíssima, e não entrar nesses assuntos que não nos dizem respeito. Quem roubou, quem matou, quem traiu, não existe isso. Dentro da parte espiritual não existe isso. Nós não podemos entrar nisto. Outro fator que eu poderia citar é o problema da descarga, que eu acho também que descarga espiritual, bem entendido, né? Eu acho que não deve existir, porque muitas vezes tem médiuns que têm a mania de ficar descarregando o postulante. Praticamente consulta não dão, ficam só no descarrego aparente, só descarregando. Então sacode o médium para cá, puxa até a entidade do médium, quando não é permitido isso dentro de uma gira, no meu modo de ver. Para isso existem os desenvolvimentos, os treinamentos, que é para o médium desenvolver, não é dentro da gira que vai desenvolver. Mas tem médium que tem esta mania de puxar principalmente cambon de samba
Então puxa o cambona samba para descarregar e fica puxando. Não é certo, não é correto no meu modo de ver, entendeu? Tudo isso aí, eu diria a você que é procedimento de entidade, mas quando eu falo entidade, a maioria aí é entre aspas, bem entendido, porque aí é mais uma atuação, podemos assim dizer, do médium do que da própria entidade. Outra coisa que eu acho que é fundamental, que eu poderia até dizer, é aquilo que hoje em dia já não existe tanto isso, mas no tempo antigo existia muito, né? Era aquelas provocações dentro da própria gira, isso existia no tempo antigo. Aquela velha mania do vou xoxar, aquele negócio todo que não levava e não leva a nada, no meu modo de ver. Outro assunto que eu também poderia citar, que é mais do médium do que da entidade, bem entendido, é aquela mania também que muitos médiuns têm do queimar papel. Isso é chato pra chuchu. Olha, a pessoa vai, escreve o nome, tudo bem, você escreve o nome, aí no final da gira queima aquilo como se aquilo fosse o astral e fosse resolver o problema daquela pessoa. Não resolve, dá um cheiro desagradável de queimado, suja, e não diz nada. A verdade é essa, não diz nada. Porque quando a gente faz uma corrente que pede até o nome da pessoa, isso é normal, mas é para você vibrar naquele nome, não é para queimar, não vai queimar. Mas isso você encontra também muito nos terreiros, médium e, como eu diria, entidade, né? Bom, outro assunto, problema da bebida em determinadas giras, né? Principalmente na gira de Exu. É o exagero que muitos até usam. Não, eu estou me referindo aqui, não estou me referindo ao A Caminho da Luz, que graças a Deus a grande maioria não se enquadra em nenhum desses itens que eu abordei até agora, que são devidamente preparados e orientados para não agirem desta forma. Eu estou falando em geral. Então, médios que às vezes se excedem no problema da bebida. E a bebida é um negócio muito perigoso, porque é preciso que o médium esteja realmente numa incorporação muito certa, numa sintonia quase que perfeita, para ele poder, a entidade, fluidificar o álcool, né? O álcool é fluidificado, e não atuar na forma normal que atua, porque senão ele acaba ficando bêbado. E eu já vi muitos médiuns ficarem nessas condições. Alguns, inclusive, em tempos antigos, eu tive que afastar do A Caminho da Luz por esse motivo, que bebiam excessivamente na gira e não fluidificavam, e no final é aquele desacerto. Entendeu? Então é outro fator que a gente também tem que controlar, e no tocante a entidades e médios em geral, né? E outro assunto também que eu acho que pode ser abordado são as deturpações que também existem, né? Na parte espiritual. São aqueles médios cheios de vícios, que às vezes vêm já cheios de vícios e, logicamente, no tocante, principalmente, a roupagem, inclusive, existem muitos médios que trabalham com uma grande entidade, que é seu Exu Caveira, mas eu já vi médios em
terreiros, antigamente, que usavam uma espécie de uma máscara de caveira no rosto. Pô, isso aí não pega bem, entendeu? Então isso aí não leva a nada. Enfim, eu poderia aqui ficar falando, né, muito tempo sobre o assunto, mas em síntese são esses principais os procedimentos de uma entidade e, logicamente, de um médium também. Tá certo? Ela me pergunta também o que é retirada de fluido. Olha, a retirada de fluido acontece muito com os médiuns. Muito, muito, muito. É aquele momento em que, às vezes, a sintonia quebra. Você sabe que dentro da incorporação, a maioria trabalha na vibração. Então, a vibração está entre a mente do espírito e o cérebro do médium, né? Uma vibração. E a sintonia. E de repente, por um motivo que pode ser um barulho estridente, pode ser uma carga negativa do consulente, que às vezes tem pessoas que chegam com um tremendo de um carrego, e aquilo ali quebra aquela sintonia. No momento que quebra a sintonia, o médium perde o ectoplasma. E ele, perdendo o ectoplasma, ele praticamente fica vazio. E aí dá um mal-estar danado, pode até desmaiar. Isso acontece, ele pode até desmaiar. Pode dar vômito, pode dar desinteria. Então ele tem que parar imediatamente o trabalho mediúnico. Por quê? Porque ele está vazio. E depois não adianta tentar querer voltar, porque já está sem energia, já perdeu a energia, o ectoplasma já foi embora. Então não adianta, mesmo que melhore, é lógico, depois melhora. Sai um pouco, molha essa cabeça, enfim. Outros artifícios, né, para ajudar o médium a se recuperar. Mas ele não tem mais condições de trabalho. É igual, poderia até dizer, dentro de um lutador de MMA, por exemplo, ele vai a nocaute, né? Cai lá desmaiado, daqui a pouco ele volta. É lógico, vão lá os assistentes, dão um reforçozinho, aí ele volta assim. Tem uns que voltam até perdido, né? Outro dia eu estava vendo uma luta e achei interessante, que é muito comum também. O jeito é nocauteado, ele não sente. Então, quando ele acorda, quando ele volta, ele pensa que ainda está lutando. Ele não absorveu aquele momento. Assim é o médium também. Ele apaga e daqui a pouco ele quer voltar. Aí não dá mais, não tem mais condições. Então, isso é a retirada brusca, como a gente chama, de fluido, né? Agora, existe a retirada de fluido também lenta. Ela não é bem lenta, mas ela acontece após a desincorporação, né? Muitas vezes depois aquela retirada de fluido, porque a entidade antes da incorporação ela se aproxima, horas antes, e ela vibra, né? Para acelerar o médium, e é para o médium entrar na sintonia. Isso acontece. Ele trabalha e tal. Depois da desincorporação, a entidade aos poucos vai retirando o fluido. Não sai de estouro, como muita gente pensa. Então essa retirada ela é lenta. E ela sendo lenta, ela demora. Pode acontecer, inclusive, no outro dia de manhã. Pode acontecer à noite, mas também pode acontecer no outro dia de manhã. Vamos admitir que o médium trabalha à noite, ele acabe de trabalhar 10, 11 horas mais ou menos, vai para casa, toma seu banho, lanche e tal, vai deitar, dorme. Às vezes nem dorme bem, dorme mal, mas
tudo bem. Quando ele acorda de manhã, ele acorda mais ou menos, tudo bem, vai. Agora, quando chega assim, 11 horas da manhã, mais ou menos, período de 12 horas entre a desincorporação, né? Ele sente a retirada de fluido, aonde ele está. De repente ele sente um vazio, como se a pressão tivesse caído, qualquer coisa assim. Sente aquela fraqueza, aquela moleza, aquele estado assim, bem desagradável. Pode ser a retirada de fluido. E aí também é ruim. Ele tem que parar onde está, procurar descansar, né? Apertar o abdômen, cobrir o abdômen, respiração, uma série de fatores para se recuperar. Porque isso tudo acontece com a gente no dia a dia. Lógico, com o tempo você vai pegando aquela tarimba, aquele jeito, e você sabe como sair de tudo isso. Mas no início tem que apanhar um pouquinho para aprender. E eu lembro sempre, a dor de barriga não dá uma vez só não, dá muitas. Tem gente que acha que só dá uma vez, não, dá muitas. Então, em síntese, é isso, tá certo? Um abração, meu muito obrigado pela sua carta e sempre juntos em A Caminho da Luz, aqui pela Manchete 760.